Agora com vocês o pastor Luiz Fernando. Por que tantas pessoas falam mal do pastor e às vezes fico até duvidando se aquela pessoa realmente é pastor ou não, de tanta calúnia, de tanta defamação que o pastor passa, porque às vezes a pessoa diz: o que será que aquele pastor está fazendo? Que tem tanta gente falando mal dele. Mas quando você começa a ler a Bíblia, os teus olhos se abrem, porque a Bíblia nos ensina, aqui no livro de Timóteo, Paulo fala a Timóteo, que diz assim, no capítulo 3 de 2 Timóteo: também todos que piedadamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganando, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então aqui já está a primeira prova que todos aqueles que querem viver seguindo Jesus, abandonando o pecado, tentando levar uma vida com Cristo, uma vida justa, fugindo do pecado, esses vão ser perseguidos. E as outras pessoas que não leem a Bíblia, que são os ímpios aí fora, começam a falar mal, que o pastor é ladrão, que o pastor é enganador, que o pastor só quer o dinheiro da pessoa. Elas não entendem que o pastor ele vai ser perseguido. E não só o pastor. A pessoa que quer levar uma vida reta com Deus, ela vai ter que passar por isso. Ela vai ter que ser perseguida. E às vezes até odiada. No caso que aconteceu até na nossa igreja, que tem pessoas me odiando com ódio de morte no coração. Por causa dessa palavra, todos que querem viver piedadamente em Cristo padecerão perseguições. E aqui no livro de João, no capítulo 15, tem mais uma prova por que as pessoas falam mal de uma pessoa de Deus. Jesus disse assim, João 15, se o mundo te odeia, sabei que primeiro de que vocês odiaram a mim também. Pode ver que Jesus ele foi odiado e até mataram ele. Pregaram os pregos nas mãos, nos pés, arrebentaram o rosto dele todinho, de tanto ódio que o diabo tem de uma pessoa que é de Deus. E Jesus completa dizendo, se tu fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas porque tu não é mais do mundo, e eu te escolhi do mundo, por isso é que o mundo te odeia. Então o diabo usa as pessoas, usa aí os liguarudos que vão para a internet, falar mal do pastor. Eles nem imaginam que o diabo está usando a boca deles. Se houve esse levante na época de Jesus, quem somos nós hoje querer palavras lisonjas, palavras de elogio? Não, entendeu?
A Bíblia diz que nós temos que ser igual a Jesus. Nós temos que ter a mente de Cristo. Ele está dizendo, se tu fosse do mundo, todo mundo ia gostar de ti. É o que ele está falando aqui. Eu me lembro quando eu era do mundo, a minha casa era sempre cheia de gente, com visita, querendo fazer churrasco, cervejada, o som bem alto, baladas. Porque é do mundo. O mundo traz emoção. O mundo, entre aspas, traz alegria. Entre aspas. Que a verdadeira alegria está em Cristo. Então o mundo, aí fora, ninguém fala nada. Mas se tu tomar uma atitude de abandonar o mundo e seguir Jesus, que é o único caminho que tem para a salvação e pela uma vida de qualidade, tu vai ser perseguido e odiado. Por isso que Jesus está dizendo aqui, se tu fosse do mundo, o mundo te amaria. E eles te odeiam porque eu te escolhi. Então a pessoa, ao invés de ficar brava quando alguém está falando mal dela, ela tem que dizer, graças a Deus, é sinal que eu fui escolhido por Jesus. E o céu está me esperando. O meu passaporte já está pronto para quando eu deixar essa terra, que a terra vai comer a minha carne, mas a minha alma vai subir para o céu. Então a pessoa tem que ter esse pensamento, tá? Entendeu? Porque não é como as pessoas aí do mundo querem quando segue Jesus. Vai ser perseguido, vai ser mal falado, vai ser odiado. E aqui, para complementar, ele diz aqui no livro de Mateus, no versículo 5, ele fala que a pessoa, quando ela é mal falada e perseguida e odiada, aí é que ela está bem. Quer ver? Aqui no versículo 5 de Mateus, verso 10, ele diz, feliz, bem-aventurado, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Você veja bem aqui, vê se não é verdade. Você tem que se sentir feliz quando te perseguem, quando te odeiam, quando falam mal de ti. Não usar o sentimento. Quantas pessoas saem da igreja por causa de sentimento de palavras? Aí o inimigo pega lá aí fora e enche ela de doença, faz acontecer acidente de automóvel, bate com o carro, demolha o carro aí. Porque ela não quis ser perseguida, ela não gosta de palavras fortes, ela gosta de mãozinha na cabeça, porque ela deu ouvido à voz do diabo. Nós temos que dar ouvido só à voz da Bíblia, meu amigo, minha amiga. Por isso que ele diz aqui, feliz tu és quando te injuriares e te perseguires, e mentindo disser todo mal contra você, por minha causa. Então você tem que se sentir feliz quando eu estou falando mal de ti. Você tem que quando estou te ofendendo, estou te dizendo até palavrão para te ofender, diga graças a Deus. É sinal que eu estou no caminho certo. Jesus disse, perseguires e mentir. Quanta gente te caluneia, quanta gente me caluneia, mente que eu fiz tal coisa, na verdade eu nem fiz aquilo ali. Mas é a prova que nós temos que passar. E ele diz aqui no versículo 12, que é para a gente levantar a mão e agradecer. Ele diz, exaltai e te alegrai, porque grande é o teu galardão lá no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Veja só, pessoal, como é forte. Imagina na hora que tu é ofendido, que tu é perseguido,
tu levantar a mão e dizer, graças a Deus que estão falando mal de mim, graças a Deus que estão me perseguindo. Esse é o preço que Jesus nos orienta para aqueles que querem seguir Ele. Entendeu? Se tu não é perseguido, tu não é caluniado, infelizmente, meu amigo, tu não é escolhido por Deus. Só se sabe quando a pessoa é escolhida por Deus, quando ela é perseguida e odiada. Eu sempre digo para as pessoas aqui na igreja que as coisas de Deus é como tu andar com a roupa do lado avesso. Tudo é o contrário. Aí no mundo as pessoas querem elogio, mãozinha na cabeça, palavras lisonjas, palavras que vai agradar a ela. Mas quando pega um pastor que prega contra o pecado, é lógico que o diabo vai usar os filhos dele. Não queira ser filho do diabo, porque a Bíblia diz que tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Quem é filho de Deus entende isso aí, entende o que é uma perseguição, entende o que é uma calúnia. Não usa o sentimento para te ser filho de Deus, porque se tu usar o sentimento, a mágoa e sair da igreja, tu está provando que tu é amiguinho de Satanás. Você tem aliança com Satanás. Por isso que eu digo para todos, seguir Jesus não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque isso aí é a prova, entendeu? Isso é a prova para te poder ir para o céu. Porque se tu não quiser ir passar por isso, meu filho, tu não é escolhido por Deus. Então os verdadeiros escolhidos de Deus que já está destinado para morar com ele lá no céu no dia da morte, tá? Que vai ter vida eterna, são esses aí, os perseguidos e odiados. Amém, queridos? Se você gostou, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe você e a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.